Seja muito bem-vindo a essa aula, onde eu vou trazer para vocês como que funciona o ClickUp da minha agência de tráfego pago em 2025. Então, desde a última aula que eu criei, eu fiz várias atualizações e eu preciso passar para vocês tudo o que eu tenho feito e que tem gerado resultados de controle, processos, para que você possa também ser mais efetivo dentro da sua agência, tá? Vou compartilhar minha tela. Antes de mais nada, eu sempre gosto de passar os fundamentos para que você entenda tudo o que eu pensei na hora de estruturar o ClickUp da minha agência. Primeira coisa, você precisa entender a organização do ClickUp. Como que ele funciona? O ClickUp, ele possui espaço, que é como se fosse o ponto superior, que é a primeira coisa que você cria dentro do ClickUp, que é um espaço. Então é algo mais amplo, mais abrangente, onde você vai ter tudo sobre a sua agência. Então quando você pensa assim, eu quero um espaço grande onde vai ter tudo, é isso que você pensa. Abaixo do espaço, ou dentro do espaço, você cria as pastas. E essas pastas vão discernir quem é cada um dos clientes. Eu organizo dessa forma. Dentro de um espaço, que é a minha agência, eu tenho as pastas onde se encontra cada um dos clientes. E dentro das pastas possui o quê? As listas. O que são as listas? São as tarefas que você precisa realizar dentro de cada um desses clientes. Ou seja, o onboarding, a gestão de tráfego, o suporte ao cliente, fica tudo dentro de uma pasta, no formato de listas. E dentro de cada uma das listas, você tem o quê? Os checklists, que são as atividades que precisam ser realizadas para que você tenha uma organização completa dentro do seu negócio. Então, essa é a organização. Espaço, dentro do espaço você tem as pastas, dentro das pastas você tem as listas, e dentro das listas você tem os checklists, ok? Dito isso, eu vou trazer para você algumas opções importantes. E eu vou trazer isso de uma forma prática. Mas antes de mais nada, o que é importante? Você precisa entender que em cada uma das tarefas que serão realizadas, sempre vai precisar ter um responsável. Por que disso, João? Porque é a forma que você tem para saber se aquele responsável por aquela tarefa realizou aquilo que deveria ser feito por ele, tá? E para você saber se foi feito ou não, você precisa saber qual é a data que ele precisa realizar essa tarefa. Então, além de você colocar quem são os responsáveis, você precisa inserir a data final para que aquela tarefa precisa ser realizada. Se for se tiver uma recorrência, você coloca a recorrência, mas se tiver apenas uma tarefa específica, vai ser feito e tudo ok. E além disso, é importante você ter a prioridade de cada uma dessas tarefas. Na prática, a gente vai ver esses detalhes, tá? Configuração do quadro também, porque além do ClickUp, existem várias formas de você visualizar aquilo que você precisa enxergar. Você pode ver na forma de listas, que é o padrão dentro do ClickUp, mas dependendo da tarefa que você precisa, você pode colocar em formato de quadros, como se fosse um Kanban, que o Trello também tem isso, assim como outros aplicativos possuem. E é isso que eu acho interessante do ClickUp, porque ele é tão completo que outros apps podem ser embutidos dentro do próprio ClickUp. Ou seja, o ClickUp ele dá conta de tudo isso e mais coisas ainda, tá? E aí eu coloquei um exemplo de um quadro que pode ser aberto, fazendo, validação interna, validação externa, finalizado. Perfeito? E os filtros. Qual que é a ideia do filtro? E a gente vai ver isso em loco. Quando você coloca um filtro para saber por data quais são as atividades que precisam ser realizadas hoje, você já vai saber por cada responsável o que eles deveriam fazer e se eles estão fazendo aquilo que é de responsabilidade dele. Além do status, que você vai saber se as atividades estão pendentes. Se estiverem pendentes, você vai lembrar o quê? O responsável 1, você precisa realizar aquela atividade que está prevista para hoje. Já concluiu? Então, deu ok lá dentro da tarefa que você precisa realizar. Esses são os detalhes que eu acredito serem os mais importantes dentro do ClickUp. Muita gente fala sobre automações, sobre detalhes dentro do ClickUp que você pode automatizar tudo. Acho super relevante. Mas, no meu caso, eu vou lhe mostrar na prática de forma tão automática quanto, mas você precisa estar sempre dando os comandos, como que pode fluir super bem dentro do seu negócio, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui agora dentro do ClickUp. Se você olhar aqui na aba esquerda, existem vários espaços. Cada um desses aqui é um espaço. Exemplo, para minha rotina, eu crio um espaço para ele. Dentro da minha rotina, eu poderia colocar uma pasta da minha rotina com várias tarefas que precisam ser realizadas. Mas neste caso, não há necessidade. Eu só preciso colocar aqui uma lista. E eu coloquei aqui o checklist
da minha rotina de atividades que precisam ser realizadas. Então, desde o momento que eu acordo, que eu hidrato, que eu faço minha atividade, que eu estudo marketing, que eu faço as minhas refeições, tudo está inserido aqui dentro. Então você pode ver que algumas já foram feitas, outras ainda estão pendentes, e aí, por exemplo, se eu já fiz o meu posicionamento, a minha prospecção, o que eu vou colocar, que estava previsto hoje? Foi concluído, João. Ou então eu falhei. E aí, se eu colocar que eu falhei, que não foi feito nada, tem aqui concluído, as atividades foram concluídas e as atividades que cometi algum tipo de falha. E você vai ver que é tão interessante quando você tem aquilo que foi concluído e aquilo que você falhou, para você ter uma estratégia de tudo que precisa ser feito e de tudo que não precisa ser feito. Eu só tenho um exemplo aqui da minha rotina, que não faz sentido, até porque a gente vai falar sobre tráfego pago. Hoje, o que eu utilizo de espaço dentro de tráfego pago? Eu utilizo o meu template. Eu tenho o meu próprio aqui, mas eu acabei fazendo e duplicando ele, que é a jornada do cliente aqui. Mas qual que é o meu template? Eu vou dentro do meu espaço template, eu possuo jornada do cliente, ferramentas, documentos, treinamentos e Swipefy. Cada uma dessas pastas possui tarefas relevantes dentro dela. Agora vamos falar sobre agência de tráfego pago desde o momento em que o cliente entra dentro do seu negócio. Como que funciona? Eu vou utilizar esse template aqui, vou clicar nele e tudo começa aqui na jornada do cliente. A jornada do cliente nada mais é que o quê? Uma pasta dentro do espaço jornada do cliente template. Como que funciona? Primeira coisa é o contrato. Isso aqui é uma tarefa que precisa ser realizada dentro do contrato, ou seja, uma lista. Dentro dessa lista de tarefas, possuem o quê? Algumas outras listas, ou seja, a etapa 1, informação do contrato. Então, tudo que acontece aqui já está organizado dentro da jornada do cliente. Então, tudo vai iniciar o quê? O cliente, ele falou, quero fechar negócio. O que você precisa? Das informações do contrato. Se eu clicar aqui agora, dentro da minha etapa 1, que é informações para o contrato, já possui toda a descrição do que precisa ser realizado. Ou seja, qual o objetivo da tarefa? Solicitar o preenchimento de informações iniciais. E eu já tenho já o quê? Uma mensagem padrão que eu vou enviar para ele. Que seria o quê? Prezado o nome do cliente. Para darmos continuidade à formalização do contrato, solicitamos que preencha as informações no link a seguir. No caso, eu utilizo o form.respondi. Mas você pode utilizar um Google Forms também e enviar para ele com o quê? O nome dele, o CPF dele, o CNPJ da empresa dele, a razão social, o e-mail de contato, a data para que você normalmente queira receber os seus pagamentos. Então, tudo você coloca aqui. Se você clicar aqui dentro do meu, você vai ver que ele vai diretamente para um form.respondi, que você vai inserir exatamente essas informações. Informações para assinatura, começar, nome fantasia, e aí você vai colocando todas as informações, depois eu vou compilar essas informações para o quê? Preencher a minuta de contrato para ele. Feito esta tarefa, concluído, você vai ter que itens de ação, então você vai em detalhes não tem nada. Em subtarefas, se fosse o caso, você colocar uma subtarefa dentro de uma tarefa, você poderia colocar aqui. Mas no caso tem itens de ação, que para mim é extremamente importante, que é o quê? É o famoso checklist. Olha o checklist. Enviar a mensagem 1. Então, o que é o foco dentro dessa primeira etapa, que é informações para o contrato? Eu preciso enviar essas informações para ele, para que ele venha responder. Dou o ok no checklist, feito. E aí você depois, dentro da etapa 1, você vai colocar o quê? Que de aberto ele foi concluído. Feito isso, você acabou a primeira etapa de concluído dentro do processo. Concluída a etapa 1, você vai para o quê? Etapa 2, que seria o quê? A minuta do contrato. Você clica em minuta do contrato e aí tem o objetivo da tarefa. No caso, eu uso o Authentic, que é um app para você mandar as informações para que aconteça a assinatura digital. Então você vai fazer o quê? Criar o contato via Authentic, contrato, né? Enviar para o cliente e enviar a mensagem de envio do contrato. E aí eu vou mandar essa mensagem com satisfação, que informa que o contrato referente ao nosso projeto foi elaborado e enviado para o seu e-mail através do app Authentic. Por favor, analise o contrato. E aí depois eu vou em itens de ação o quê? Enviar a mensagem 02, clico aqui para resolver e formular o contrato via Authentic, que também é um dos processos que você precisa iniciar. Você precisa formular o contrato para depois enviar. Foi formulado, foi enviado, dá o ok aqui, e aí você coloca em aberto aqui, você coloca concluído. Você pode perceber que neste início aqui, eu não coloquei o quê? O responsável.
mas eu deveria colocar quem é o responsável normalmente dentro de uma agência para fazer esse tipo de trabalho inicial. Você pode ter alguém que faça isso. No meu caso, eu gosto de fazer, então eu vou colocar que eu faço esse tipo de processo. E você pode perceber que o responsável está como eu e não aparece os outros dentro da minha agência. Por quê? Porque dentro de contrato e dentro de pagamento, eu coloquei um cadeado que só eu tenho acesso a essas informações. Como que você pode fazer isso? Se você for em 3 pontinhos aqui, você coloca em compartilhamentos e permissões. Aqui dentro, você pode colocar que você quer tornar público ou apenas você quer que não se torne público, só você tem acesso. Se você colocar tornar público, todo mundo da sua equipe vai ter acesso. Se você colocar tornar privado, apenas você tem acesso a essas informações, ok? Por isso que fica com cadeado aqui. Feito a etapa 2 da minuta do contrato, você vai para o quê? O contrato assinado. E aí você já enviou para o cliente, está aguardando ele assinar o contrato. O que você vai fazer? O cliente assinou o contrato, você baixa o contrato e insere na pasta do cliente. Eu aqui, além do ClickUp, eu gosto de utilizar muito o Google Drive, que é como se fosse um backup, eles trabalham em paralelo. Então, tudo que tem dentro do ClickUp também tem no Google Drive. Eu baixo o contrato, dou OK, e além disso, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de ir em detalhes, e aqui eu faço o upload do contrato. Então, eu vou fazer o upload de um arquivo e jogo o contrato aqui, e fica tudo OK com este cliente. Perfeito? Feito o contrato assinado, e aí a gente coloca aqui como concluído, você vai agora para a próxima fase, que seria o quê? Você ir para a fase de pagamento. Você poderia automatizar, João, para após a etapa 3 ter feito o OK, automaticamente você já ir para a linha de pagamento? Poderia fazer, mas qual que é a diferença de uma automação como essa, de você só apenas ir para baixo aqui, ir em pagamento e começar a ver essa parte? Exemplo, o que seria a fase de pagamento? São as etapas 1, 2, 3 e 4, que é o quê? Cadastrar o cliente no Asas. Quando eu cadastro, eu já dou OK aqui. Cadastramento da cobrança no Asas. Quando eu faço o cadastramento da cobrança, eu já mando aqui. Encaminha a fatura 1 pelo WhatsApp. E aí, se você clicar aqui em fatura 1, já tem uma mensagem padrão, qual que a gente manda para ele, acabei de realizar seu pagamento, e junto com a fatura do WhatsApp para o cliente. E aí você dá o OK que foi encaminhado para ele. Feito o encaminhamento, você vai para o quê? Pagamento concluído. Então, a partir do momento que o cliente realizar o pagamento, aí sim você começa o processo da sua agência de tráfego pago, pensando agora em onboarding e gestão de tráfego pago propriamente dito. Feito aqui, a gente vai para onboarding. Aí, a partir desse momento, todas as pessoas da minha equipe já começam a ter acesso a todas as informações. E como que a gente faz aqui? Primeiro ponto dentro do onboarding que a gente trabalha é o briefing. O que seria o briefing, João? É o formulário de briefing que a gente precisa entender um pouco mais sobre o negócio do cliente. Mas já começa assim? Não. Olha só, objetivos da tarefa. A gente primeiro cria o grupo do WhatsApp, a gente insere um nome ao grupo, como CL, CL de cliente, número do cliente e o nome da empresa. A gente insere uma imagem ao grupo, que seria a logo do cliente ou a foto do profissional dele, e envia um documento dos próximos passos e alinhamento de expectativas. O que é isso, João? Próximos passos. Você gosta de enviar isso? Eu preciso alinhar expectativas com o cliente do início ao fim. E eu criei, dentro de uma inteligência artificial, que hoje está muito em voga, né? Chamado Gama.app, que você pode montar uma relação no Google Docs e pedir para ele criar como se formato de e-book, um conteúdo que seja mais visível, de uma forma mais bonita, de uma forma que chame mais a atenção. E aí a gente vai e entrega isso para o cliente. Próximos passos e alinhamento de expectativas, onde eu vou falar um pouco sobre a nossa missão, a nossa visão. Se a gente descer um pouco mais, nossos valores fundamentais, cronograma detalhado dos primeiros passos, ou seja, criação do grupo, reunião de onboarding, setup de contas de anúncio, reunião estratégica, implementação e ativação das campanhas. Então, tudo tem um prazo propriamente dito para ele entender quais são as próximas fases. Porque acontece muito de o cliente entrar dentro da sua agência e ele falar, poxa, eu entrei, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Já estou aqui há uma semana, nada aconteceu? Então, você precisa estar alinhando e falando para ele, ó, os próximos passos são esses, o que você vai esperar da gente é isso, isso e aquilo, as próximas fases, dentro de um mês, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 6, dentro de um ano, você pode montar todo esse cronograma. Isso gera o que? Valor para o seu negócio. E para a gente é super relevante a gente entregar isso aqui, tá? Feito toda essa parte aqui,
E aí você vai ler que tem mostra mais aqui, então você consegue conseguir o briefing preenchido pelo cliente, então você envia o briefing para ele, para que ele venha preencher, e pode bater muito assim, João, mas eu envio ele não preenche. Fique tranquilo, você vai ver que na próxima fase ele vai acabar preenchendo esse briefing, tá? E aí você manda para o cliente, estamos empolgados com a nossa reunião inicial, para garantir que atendemos expectativas, solicitamos que preencha o formulário de briefing antes do encontro. Ele nos ajudará a entender melhor suas necessidades e objetivos. Manda o link do briefing para ele, que tem um modelo aqui de briefing, e aguarda. E depois disso, você faz todo o checklist, tudo que estava previsto dentro dessa tarefa aqui. Feito isso, você dá OK. Neste caso aqui, você pode perceber que não tem os responsáveis, porque normalmente quando o cliente novo entra, o que a gente faz? Esse aqui, que eu estava até ticando para você aqui, que eu não deveria ticar, é o template. A gente precisa o quê? Duplicar esse template. Então a gente precisa o quê? Em jornada do cliente, nesses 3 pontinhos, eu vou aqui e eu coloco em duplicar. Em duplicar, eu dou um nome, então vamos colocar aqui CL teste, CL, sei lá, 100, então cliente 100, teste, e eu vou inserir esse novo template que está sendo duplicado em algum espaço que já existe. Qual o espaço que você criou, João? Existe o espaço 2 clientes e 2.1 clientes. Por que você tem 2 espaços, João? Primeira coisa, fundamental, que você precisa saber. Para quem tem uma agência de tráfego pago, pelo menos um deles precisa ser pago. O pago inicial, que é $3,45 ou $5, esse precisa ser pago. Por quê? Porque você consegue ter acesso a tudo que você precisa do ClickUp. Mas para todos os outros usuários dentro da sua agência, não precisam ser pagos. Aí você pode colocar eles como convidados e compartilhar com ele pastas específicas que façam sentido dentro do negócio, tá? E aí você fala, poxa, João, mas você pagou, e por que você mesmo assim você colocou 2 e 2.1? Isso aqui foi uma dor que eu vivi. Quando você alcança um número X de clientes e esse espaço 2 ele já está tomado com várias tarefas, várias listas, ele dá um limite para você, ele fala, você não consegue criar mais. E aí ele te pede, faça um upgrade para pagar mais, agora ao invés de $3, pague $12. Eu falei, poxa, para conseguir o dobro e ter tudo aqui dentro desse espaço de clientes, será que vale a pena esses dólares a mais? No meu caso, eu não fiz. O que eu fiz? Eu criei um outro espaço que seria o 2.1 clientes, para dar continuidade aos clientes e assim a gente não ter problema de ter que pagar a mais. É um hackzinho, mas eu acredito que vale a pena e não vai impactar na organização do seu negócio. E aí você coloca aqui no 2.1 clientes e aí você coloca em duplicar. Quando você colocar duplicar, esse template com o nome CL100 teste vai diretamente para aquele espaço aqui, o 2.1. Se você chegar aqui nesse espaço 2.1, ele está aqui, ó. CL75, na verdade o CL100 eu nem criei, estava criando um outro aqui, mas vamos atualizar. Às vezes ele pode demorar um pouquinho para carregar. Então o que você precisa? Apenas atualizar aqui e daqui a pouco ele vai aparecer. Vamos aguardar aqui o carregamento. Às vezes demora um pouquinho para carregar o ClickUp, mas isso é importante e relevante para que você entenda bem aqui esses detalhes que eu estou te passando. Espera carregar. Vamos ver agora se ele carregou. Vou lá de novo em 2.1 cliente. Ele está aqui, CL100 teste. E é dentro dele, que é o novo cliente que coloquei dentro desse espaço de clientes, que você vai começar a fazer a parte de contrato dele, a parte de pagamento dele e, assim, a parte de onboard. Eu já deixei como se fosse um gabarito, que para uma agência, quem eu considero ser relevante em cada um desses espaços. Ou seja, o briefing, sucesso do cliente. Call de onboarding e acessos iniciais, sucesso do cliente. Setup de contas, gestor de tráfego operacional. Certificado do setup de contas. Lembra que eu te falei que a gente precisa gerar um encantamento para o cliente o tempo todo? Então, entrega um certificado para ele. O que é esse certificado, João? Eu clico aqui e eu crio um certificado para ele dizendo de tudo que a gente fez. Hoje eu tenho um do Gama, que seria um documento, mas a gente também tem um modelo pronto aqui dentro do Canva, que você pode modelar ele, fazer da sua forma, onde você vai entregar para ele. Exemplo, ó,
certificado setup padronizado, as contas de anúncios do seu negócio. Deixa eu tirar daqui, que está chamando, deixa eu dar o X. Seu negócio foram configurados, etapas contempladas. E aí, o sucesso do cliente é responsável por informar essas informações para ele aqui, tá? Deixa eu voltar. Feito isso aqui, você vai para o próximo passo, que seria o quê? Planejamento estratégico. E aí você vai colocando os responsáveis por isso. Então, eu vou colocar aqui a Marcela, coloca aqui a Marcela. Esses aqui que aparecem automaticamente são aqueles que eu compartilhei esses espaços com ele. E eles são pessoas pagas dentro do ClickUp. Como que eu compartilho com outras pessoas que não estão nesse perfil pago? Se você chegar aqui agora, nessa pasta, nessa tarefa de onboarding, vamos supor que eu quero compartilhar só o onboarding. Ou não, eu quero compartilhar o cliente inteiro. Você vai aqui nesses 3 pontinhos, compartilhamentos e permissões. Clica aqui. E aí você vai convidar. E tá vendo os convidados? Ó, tem outras pessoas aqui que você pode colocar. Ó. Eles não têm acesso, mas se eu quisesse dar acesso para ele, compartilhar, que são os convidados, eu poderia dar acesso para ele. E a partir de agora, ele tem acesso a essas informações, vão aparecer para ele da pasta desse cliente. Então essa é a forma de você ter para colocar os outros convidados que façam sentido para dentro do seu negócio, tá? Ah, João, tem como compartilhar logo o espaço totalmente? Não tem como, infelizmente, porque como são convidados, o máximo que você consegue compartilhar com eles são pastas para baixo, tá? Então essa informação é relevante na hora de você fazer esse trabalho. Então, só para você ter um exemplo, se eu quisesse compartilhar o teste com um convidado, que seria a Natália Silva, vamos colocar que eu coloquei para ela aqui. Acabei de compartilhar. Se eu chegar aqui agora, vai aparecer a Natália para mim. E eu coloco a Natália aqui. Entendeu? Esse é o foco. Você só consegue ter responsável se você tiver as pastas compartilhadas com essas pessoas. E tem as datas de vencimento. Como são atividades de onboarding, elas não são datas que geram recorrência, então basta você colocar a data. A partir do momento que o cliente entrou, você pode colocar. O cliente entrou no dia 6, olha, o briefing você precisa enviar hoje mesmo, tá? E é urgente. Você precisa fazer a call de onboarding em no máximo até o dia 8, 2 dias. Você precisa fazer o setup de contas depois que foi feito o onboarding. Você tem mais 1 ou 2 dias, vamos colocar 10 dias, até o dia 10, né? E certificado de setup você tem que enviar no mesmo dia, que é o dia 10, que vai ser concluído. E aí, depois que, em paralelo, que você já está tendo essas informações aqui, que você já tem um briefing, que vai ter até quarta, o planejamento estratégico que você vai montar para aquele cliente, você pode pensar que é a partir de quarta. Então, se é dia 8, eu tenho que pensar que até o dia 10 eu também já tenho que ter montado a minha estratégia. Quem monta a estratégia? É o head de tráfego pago. E aí você pode colocar que seja a Natália, que vai ser agora que ela é a head, para fazer esse trabalho. E o sucesso do cliente que a gente sabe que é a Marcela, e você tira a Natália aqui, e você pode colocar até mais de um responsável nesse caso. Campanhas e Go Live. E aí tá valendo a campanha. E aí quem vai ter? É o operacional. E aí você coloca. Qual que é o prazo? Se o planejamento estratégico concluiu na sexta-feira, eu dou um prazo de no máximo 7 dias para tudo estar concluído, e aí você tá, 7 dias. Então, no dia 13, uma semana tem que estar rodando aqui as campanhas. E aí os controles internos é uma coisa do head, que ele vai ver se está tudo ok, se está tudo direitinho, se os públicos foram criados, se tudo foi feito ali. E aí você coloca que o head precisava fazer isso e vai ser no mesmo dia que a campanha vai estar rodando. Ou seja, em uma semana você consegue concluir todos esses detalhes. Aí você fala, criação de relatório, João. Campanhas Go Live. Eu acredito que um relatório você precisa de mais uma semana para já estar tudo pronto e já começar a trazer informações pontuais para ele de leads, de distribuição de conteúdo, de tudo relacionado à estratégia que você montou dentro do tráfego pago. Então, vamos colocar aqui que a criação de relatórios provavelmente é o diretor de operações, pode ser eu, ou pode ser um head também. E aí a gente coloca que depois do dia 13, até o dia 20, tem que estar já os relatórios criados para esse cliente. Se você entrar em cada um dos detalhes aqui, você vai ter várias informações, como eu lembro, falo para vocês, que são o quê? Os objetivos da tarefa. Então, o cliente, com as informações, com o checklist. Só vou passar rápido para que você entenda a dinâmica dentro de uma agência de tráfego pago, tá? E aí eu coloquei todas essas informações aqui do onboard. Se eu chegasse aqui dentro desse cliente agora,
que é o CL Test, e quisesse ter uma visão da equipe, eu consigo ter uma visão da equipe. Com o quê? Com as atividades dentro desse cliente que precisam ser realizadas e que estão pendentes dentro desse cliente. Então, aqui é a visão geral, que normalmente aparece para você. Tem a visão de equipe, e aí eu criei uma outra visão de equipe, que você pode criar novas visualizações e pode criar uma outra de equipe e dar um nome para ela, que é a visão de time. Qual que é a visão de time? Que eu acho que é interessante a gente abordar sobre isso aqui. É um ponto que eu preciso saber quais são as tarefas que precisavam ser realizadas até uma data tal. Tá vendo que tem um filtro aqui? Se eu colocar um filtro e colocar, eu preciso saber se o status não, mas eu gosto de trabalhar muito com a data, né? Data de vencimento é ontem. A gente coloca, não tem nada, ou seja, não tem nenhuma atividade pendente nesse sentido. Se eu colocar que a data de vencimento, deixa eu colocar de novo, a data de vencimento é hoje, provavelmente tem uma aqui. Então, a Marcela tem uma atividade aberta. E é assim que você consegue fazer essas informações de uma forma macro disso. Ah, João, você consegue ver só por cliente ou você consegue ver todo o espaço? Se eu chegar aqui em clientes 2.1, você vai conseguir ter essa mesma visualização do time. Se eu chegar aqui em equipe, vai aparecer todas as pessoas da minha equipe, com todas as atividades que precisam ser realizadas, e eu vou colocar um filtro que a data de vencimento é ontem. Mas não tem nada para ontem. Data de vencimento é hoje? Tem essa atividade aqui. E aí tudo que tiver com data de vencimento pré-estabelecido em cada um dos clientes, que falta ser realizado, você já sabe. Ou seja, se tem uma atividade hoje, eu vejo Marcela, eu clico em aberto, ó, tem etapa 1 briefing. Clico aqui e falo assim, ó, Marcela, você precisa concluir o briefing do cliente TL100 teste dentro do onboarding. Você ainda não fez. Vamos dar o ok nisso aí. E aí você pode fazer. Eu, particularmente, gosto de sempre fazer como? Eu gosto de, particularmente, fazer o quê? Sempre data de vencimento. Data de vencimento é ontem. Porque aí, no dia de hoje, eu vejo tudo que deveria ter sido feito até ontem e que não foi feito. Se tiver em branco, eu falo, tudo ok, os clientes fizeram tudo que precisava, os colaboradores fizeram tudo que precisava ser realizados dentro dessa pasta 2.1. Se eu chegar na 2 clientes, eu vou ver as mesmas atribuições da mesma forma, tá? E aí, dando continuidade aqui, fechei o onboard e eu vou o quê? Para gestão de tráfego pago. E aqui tem um detalhe interessante dentro de gestão de tráfego pago, que a gente vai falar sobre a recorrência. O que é importante dentro da recorrência? Como eu dupliquei aquele outro lá, já aparece alguns concluídos, né? Então a gente pode até excluir esses aqui. Se eu pontuar aqui, pegar todos esses, eu consigo excluir, porque o cliente entrou agora. E ele vai ter o quê? Ó, otimização mensal, validar relatório mensal, otimização semanal e revisão diária de budget e performance. Tá vendo que tem aqui um pontinho para cá e um pontinho para cá? Já está conectado dentro desse meu template a recorrência. Ó, recorrência diária, todos os dias da semana, recorrência semanal, recorrência mensal a cada mês e também a recorrência mensal. A única coisa que eu preciso colocar para esse cliente é o seguinte: se ele entrou no dia 6, bom, começa a contar a partir do dia 6, eu vou colocar aqui na recorrência mensal dele, provavelmente no dia 6 de março, não, desculpa, no dia 6 de fevereiro, a gente já começa a ter uma recorrência com ele. Tá vendo que foi dia 6? Cliquei dia 6, só que ele tá dia 10/10. O que a gente tem que fazer? Todos os meses, personalizar no 6º dia do mês, a gente precisa criar uma recorrência. E aí tem um ponto interessante que a gente precisa abordar aqui. Normalmente, automaticamente, ele sempre vem para quando closed. Você precisa colocar para quando feito. E você precisa colocar o quê? Criar uma nova tarefa quando feito e atualizar essa nova tarefa para o status de aberto. O porquê disso, João? Porque quando eu chegar aqui no dia 6 de fevereiro, vamos supor que hoje é dia 6, e eu colocar que foi feito a otimização
mensal dele, ele vem para concluído e automaticamente, agora dia 6 de março, aparece uma outra com otimização mensal que precisa ser realizada. Tá? E dentro de cada uma delas tem as atividades que precisam ser feitas, que é o quê? O checklist diário que ele precisa fazer dentro do tráfego pago, ou seja, validar relatório mensal é só o quê? Validar o relatório de sucesso do cliente. Ok. Que o sucesso do cliente tem algumas informações relevantes. Na otimização semanal, João, o que você faz? A otimização semanal tem os objetivos da tarefa, que precisam ser realizados. Tem a padronização de testes, que eu acredito que é válido. Biblioteca de anúncios, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, né? E o checklist de todas as atividades, no Meta Ads, no Google Ads, no Merchant Center, se for um e-commerce, e os relatórios, preencher a atualização no diário de bordo. Feito todas essas atividades, a pessoa realizou o que precisava ser feito. E se você for mais específico, você coloca a responsabilidade dentro do checklist também, que ele precisa fazer, o gestor de tráfego. Vai aparecer se tiver alguma pendência a ser realizada, independente do que precisa ser feito, tá? E aí você fez a otimização semanal, vamos colocar que a recorrência do semanal é hoje, ou então o dia 8, tá aqui, né? Vamos colocar que é hoje, dia 6. Semanalmente, quando feito, e coloca em aberto, e aí a gente coloca salvo. Se eu colocar que foi hoje, eu vou colocar minha otimização semanal como concluído. Aí tem um ponto importante. Eu criei aqui, vou colocar concluído, você vai ver uma outra otimização semanal aqui aparecendo. Ó. Agora no dia 13 de janeiro precisa ser realizada outra. Aqui dentro, eu coloquei, você pode ter visto aqui, que feita não se aplica. Por que eu coloquei isso? Porque eu acredito o seguinte, o nível maior de otimização é mensal. Só que a otimização mensal ela vai coincidir uma vez por mês com a otimização semanal e com a otimização diária. Por quê? Porque se o cliente entrou dia 6, no dia 13 ele faz a semanal, daí vai fazendo até bater no outro dia 6. E aí ele vai coincidir com a otimização mensal. E aí o que eu faço? Eu coloquei, não se aplica para cá, por quê? Porque ele coincidiu junto com a mensal e a mensal é a mais importante, então a semanal quer dizer que eu não vou realizar, mas eu coloco como feito para quê? Para que gere a recorrência e ele continue aparecendo aqui para mim. Isso é extremamente importante. Ó, se eu clicar em não se aplica aqui, vai aparecer uma outra semanal aqui. Tá? Como que você faz isso, João? Se você chegar aqui em... Estou em visão geral, né? Se você chegar aqui, então, em qualquer 3 pontinhos desses status aqui, e colocar editar status, você pode criar os status da forma que você considerar melhor. Então você pode colocar que está em aberto, está em andamento, para aprovação, rejeitado, e aí você pode criar um não se aplica, assim como um concluído. E aí você pode criar uma nova aqui, colocar teste, qualquer coisa e salva, não tem problema, tá? Você pode criar o que você bem entender. Mas é interessante que você personalize os status para que você possa fluir bem dentro dessas atividades, tá? Isso é importante. E o mais importante também é que tá vendo aqui, ó, ele está agrupado por status, o grupo por status. E aí por isso que aparece para mim o status de concluído, que eu sempre deixo ele assim, o status de não se aplica e deixo apenas o aberto em detalhes aqui para mim. Se eu mudar esse aqui de status e vou colocar por responsável, já muda a visão que você tem. Vai mudar aqui e mostrar todos de uma forma, independente se foi concluído ou não. Então é interessante que você coloque sempre o agrupar por status no formato crescente, não tem problema. E você deixa desta forma aqui, tá? Eu gosto também de fazer teste de tráfego, tá? E como que você fez e montou esse template de teste de tráfego, João? Se eu chegar aqui em teste de tráfego, eu sempre gosto de falar que a gente precisa sempre estar testando novas coisas. Eu criei essa tarefa de teste de tráfego dentro dessa forma aqui, ó. Tipo e objetivo de campanha, ou campanha de engajamento, objetivo mensagem. E aí você pode colocar quem é o responsável por esse teste, quando que iniciou, quando que venceu, tá em qual mídia, Facebook ou Google, qual foi o resultado, se o resultado tá rodando ainda, se não foi legal, se foi ok, qual o tipo de produto ou serviço que você está focando dentro desse teste e tudo mais, e que tipo de teste você está fazendo. É um teste de públicos? É um teste de criativos? É um objetivo de campanha? É uma landing page? É palavra-chave? Você pode colocar o teste e você vai dizer se foi validado,
Se não foi validado, está em teste, e se ainda não foi testado. É importante você ter esses testes aqui, até para você poder replicar isso para outros clientes. Então, a gente traz sempre essa máxima de estar realizando sempre novos testes aqui dentro da agência, tá? E aí tem o sucesso do cliente. O meu sucesso do cliente, ele tem diversas informações que eu considero relevantes. Até porque eu foco que o sucesso do cliente ele tem que estar envolvido no comercial. Porque tráfego pago a gente está fazendo, é geração de demanda, é o marketing. Mas quem está cuidando da parte comercial? De contato com o cliente para ver quantos foram vendidos, qual a qualidade dos leads, o que está rolando, o que está acontecendo. Isso é extremamente importante e eu trago e peço sempre que essa informação seja de responsabilidade do sucesso do cliente. Aqui já tem algumas, né? Porque provavelmente no meu template já tinha isso, e aí depois, para não ficar aparecendo dessa forma, você precisa excluir essas informações dentro do seu template, tá? Para que quando você replique, isso não fique aparecendo. Mas o que o sucesso do cliente ele faz? Treinamento com atendimento à secretária. Então, cria um treinamento, gerenciamento de CRM, um outro treinamento também, e eu peço para ela passar esse treinamento, para ver se ela entendeu o treinamento, se ela validou isso via CRM, tudo isso via vídeo. Eu faço esses conteúdos e entrego, tá? Se você chegar aqui no atendimento secretário, tem os objetivos de tarefa aqui, que é o que, ó, modelo de mapa mental, ó, prioritário, padrão, básico, não possui. Isso aqui é um perfil que a gente tem de clientes. Mas dentro desse modelo de mapa mental, é todo o treinamento que eu acredito ser relevante para a gente treinar a secretária a fazer um bom atendimento. Até porque a gente sabe que vindo de tráfego pago, não são leads vindos de tráfego pago não são igual leads vindos de indicação. Precisa de um tratamento melhor, inclusive de realização de follow-up, tá? E aí a gente faz isso aqui. Gerenciamento de CRM, a mesma coisa. Eu trouxe um treinamento, ó, responder as perguntas abaixo, para a gente implementar. Tem um treinamento aqui em formato de vídeo, tem um mapa mental dele. E normalmente eu sempre gosto de trazer para o cliente. A gente pode trabalhar com como CRM, que é um pago, ou se o cliente fala, não, mas eu quero CRM, mas não quero pagar agora. Então vamos para o mais básico, vamos provavelmente para um RD Station, que a gente consegue ter as informações, ou então a gente pode criar um próprio nosso com o Google Sheets, que hoje a gente tem feito muito isso, e é super tranquilo. O importante é validar esse treinamento com a secretária para que ela consiga preencher as informações relevantes para que a gente saiba se o lead está fechando, se o lead é qualificado ou não, tá? Isso aqui é responsabilidade do sucesso do cliente. Tem um contato semanal, que eu gosto de falar sobre marketing de diferenciação com os meus clientes, trago conteúdos relevantes em relação a essas informações, que é uma forma de gerar mais encantamento com o cliente, tá? Criativos semanais, então novas ideias de criativos, e eu trago aqui um passo a passo que o sucesso do cliente precisa fazer. Hoje a gente tem design na equipe, mas se for alguma coisa do cliente que a gente precisa, ele precisa entregar essas informações para que a gente possa performar em relação a isso, tá? E além disso, reunião mensal, NPS, que é extremamente importante, e a organização geral do Google Drive, acompanhamento diário e o histórico do cliente. O que é isso de histórico do cliente, João? A gente precisa entender quais são os problemas que a gente teve com o cliente durante esse mês. Quais foram os atrasos do cliente? Quais foram os pepinos resolvidos ou não do cliente? Quais foram as vitórias que a gente conseguiu de testes, de públicos, de criativos, de páginas? Isso é importante para que na reunião mensal, se a gente tiver alguma dificuldade com o cliente, a gente vai pontuar as dificuldades que a gente teve. Se a gente teve vitória, a gente vai pontuar e trazer essas vitórias com o cliente. Tudo é alinhamento para o cliente manter com a gente, tá? E tudo isso a gente faz dentro do sucesso do cliente. E além disso, eu vou ter o quê? Minha pasta dentro do Google Drive, com tudo que eu tenho aqui, desde contrato, pagamento, onboard, gestão de tráfego, teste, sucesso do cliente, também tem a pasta do Google Drive, que tem o quê? Reunião, onboard, reunião estratégica, criação de pasta compartilhada, NPS, social media e web design. Social media e web design. Tudo tem aqui. E recentemente eu criei uma do Red também. Eu precisava entender se o Red está fazendo o trabalho como deveria ser feito. O que o Red precisa fazer? Validar tudo que o gestor de tráfego está fazendo. Então, sim, validar a otimização semanal, validar a otimização diária, validar a otimização mensal, as metas de resultado para o mês, o que a gente precisa, o que a gente tem como meta para o resultado, quanto que é o investimento, o que você tem como CPA, quantos leads você espera, qual a conversão, quantas vendas. Então a gente precisa ter essas informações para entender para onde que a gente está indo e levar o gestor de tráfego, assim como o cliente, para entender qual a rota que a gente precisa seguir para gerar resultados, tá? Isso aqui, para mim, é o template perfeito de uma jornada do cliente, tá? E que precisava compartilhar com vocês para vocês entenderem como performa a minha agência. Além da jornada do cliente, tem outras coisas? Tem ferramentas que eu gosto de utilizar.
documentos que eu acho que são relevantes, treinamentos que eu gosto de trazer para a equipe e swipe file. Se você tem de tráfego pago, de odontologia, de outros, você pode colocar aqui também para você ter, porque assim como você replica, você já vai ter todos os swipe files e vai passar. Cliente, segue o link aqui do swipe files, que eu acho que é interessante para você entender o que a gente vai criar de anúncio, o que eu preciso que você crie de vídeos para mim. Perfeito? Espero que vocês tenham absorvido bem e qualquer dúvida, estou à disposição para trazer sempre informações mais relevantes, tá?